torcida do Grêmio, né? Se eu não me engano, um jogo do Grêmio aí foi transmitido pelo Facebook também e gerou mais de 2 milhões aí no pico máximo de audiência dentro da partida. Então a torcida do Flamengo ela vai querer quebrar esse recorde sim. Ô Benja, só um adendo, cara. Para quem não tá entendendo direito o que tá acontecendo, esse jogo vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Flamengo. É gratuito. É gratuito. Porém, existe uma possibilidade do torcedor contribuir com o clube também. O Flamengo disponibilizou aí ingressos simbólicos, né? Ingressos virtuais simbólicos. O torcedor que quiser, ele pode entrar lá e colaborar com 5, com 10, com 20 ou com 50 reais. Para que o Flamengo, já que não vai ter público na arquibancada, possa arrecadar de uma outra forma também. E, Benja, só um adendo bem rápido com relação aí a essa MP. Tem muita gente que fala, isso aí não vai dar certo porque as emissoras só vão para cima dos clubes aí que são mais cobiçados, os clubes que dão mais audiência, etc. e tal, aí você pega um Atlético Goianiense, talvez o Goiás, ou quem sabe até o Ceará, o pessoal não vai querer comprar o direito dele. Mas aí que tá, Benja. Esse é o grande X da questão. Esses clubes que talvez não sejam tão cobiçados assim pelas emissoras, eles podem fazer um acordo coletivo, porque o Flamengo vai ter que jogar contra alguém, o Corinthians vai ter que jogar contra alguém, o São Paulo vai ter que jogar contra alguém, o Grêmio idem. Então, esses clubes aí que não são tão cobiçados, eles podem fazer um pool e falar para a emissora, queremos tanto de direito aqui para vocês poderem transmitir os jogos também, porque em determinado momento eles vão precisar desses clubes também. Porque esses clubes vão mandar jogos contra Flamengo, Corinthians, São Paulo, e eles vão ter que transmitir. Então, nesse momento, cabe a esses clubes aí terem a inteligência e se formarem aí dentro de uma bolha e exigirem o pagamento que eles acham que eles merecem aí dentro do Campeonato Brasileiro. E o Sormani vai falar, e o Sormani, em cima disso, essa é a hora, agora é a hora, por exemplo, porque a gente fica vendo o ranking, pesquisa de torcida a vida inteira aqui no Brasil, que eu sempre questionei, né? Eu não questiono o ranking, o posicionamento, eu questiono sempre a quantidade. Então hoje é um dia para mostrar, agora é a hora das torcidas mostrarem, no caso hoje é do Flamengo, né? Quantos milhões realmente de torcedor tem? Fala, Sormani, que você tinha chamado. Então, Benja, mas aí tem uma questão, né? Você tem o torcedor e você tem o simpatizante. Desses 42 milhões que o Flamengo tem de torcedores no Brasil, nem todos acompanham o Flamengo dia a dia. Não, é impossível, né? Nenhum torcedor no mundo tem, nenhum time no mundo tem isso. O fato, por exemplo, de algumas pessoas, que time você torce? Eu torço pro Flamengo. Mas talvez essa pessoa hoje à noite não vá assistir esse jogo. Eu acho que a gente não pode medir por isso. Eu acho que a pesquisa você tem que levar isso em consideração. Talvez ela tivesse que ser mais segmentada, explicando melhor o tipo de torcedor. Que time você torce? Eu torço pro Flamengo. Quantos jogos você viu no estádio? No caso, no Rio de Janeiro ou então em outro lugar. Tantos jogos. Quantos jogos você assistiu na televisão? Tantos jogos. Para você poder detalhar mais o tipo de torcedor. Agora, o fato de o cara gostar do Flamengo não obriga que ele necessariamente assista ao jogo. Ele é torcedor do Flamengo. E em determinado momento ele vai assistir um jogo. Se o Flamengo estiver na final da Libertadores, esse cara que não assistiu o jogo contra o Boa Vista vai assistir contra o River Plate. Então eu acho que a pesquisa desses institutos de pesquisa, eu acho que elas são corretas. Elas poderiam ser mais detalhadas. Entendeu? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que hoje o presidente do BRB, que é o novo patrocinador do Flamengo, num evento de assinatura do contrato, estou lendo aqui no Twitter do site Metrópolis, Paulo Henrique Costa, Benja. Ele disse o seguinte, que o valor de mercado do Banco de Brasília, o BRB, subiu de 2,5 bilhões de reais para 4 bilhões após a assinatura de parceria com o Flamengo. E o Flamengo hoje à noite vai jogar com o seu novo patrocínio BRB na camisa. É isso que eu estou querendo falar. Eu acho que... Abre a jaula aí, Murilo. Eu não gosto de ficar falando, olhando pra mim, pô. Parece que eu tô no espelho. Gosto de olhar falando pra todo mundo aí, meus parceiros, meus amigos aí de programa. Cadê todo mundo aí? Põe todo mundo aí, Murilo. Murilo. Como diria o Datenão, põe as imagens aí, Murilo. Bom, não vai colocar. Mas o que eu quero falar, ô Sormani, que é o seguinte. A diretoria, eu acho que o Landim, o Rodolfo Landim, é um empresário
agressivo demais. Agressivo não de agressivo comercialmente falando. Ele é estrategista, ele é um cara que pensa lá na frente, ele é arrojado demais. Ele está potencializando o Flamengo agora, nesse momento, de uma forma que é uma coisa que pode mudar muita coisa no futebol brasileiro, cara. A transmissão de hoje pelo YouTube, o patrocínio, a MP, cara, o que vai acontecer daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não sei falar. Mas tanto se reclamou que os clubes aqui nunca fazem nada, que os clubes são omissos, que os clubes acatam tudo, Sormani. O Flamengo está fazendo. O Flamengo está fazendo. E o Flamengo, lá na frente, deu certo, não deu certo. O Flamengo está tentando fazer um negócio hoje. Eu vou dizer um negócio para você, comercialmente falando, o que o Flamengo está fazendo hoje é uma coisa sensacional, na minha opinião. Na minha opinião, comercialmente falando, hoje, acho espetacular o que o Flamengo está fazendo. Eu acho que pode estar começando uma nova era no futebol brasileiro, cara. Benja, mas pô, o momento deles é bom. Ué, quer que comece como? Lá embaixo? Tem que começar lá em cima. Ué, time é bom, ganhando tudo, um momento propício. Gente, as coisas estão caminhando tão bem pro Flamengo que até quando tudo tá ruim, pro Flamengo tá bom. Pascoal, nós estamos numa pandemia, as pessoas estão tudo em casa. Hoje é dia do Flamengo bater recordes e recordes e recordes, pô. As pessoas vão estar em casa hoje à noite, Pascoal. As pessoas estão em casa. Lançamento de patrocínio, tudo tem a ver. Então, na minha opinião, Pascoal, comercialmente, o Flamengo pode estar começando uma nova era no futebol brasileiro. Pode estar. O futuro não sei te falar, Pascoal. Começa também, Benja, pelo lado da aprovação do novo patrocínio do Flamengo, né? Também foi um recorde, mas foi um número enorme de votantes, né, que participaram dos conselheiros do Flamengo, que aprovaram o novo patrocínio. Tinha um adendo para ser consertado, e parece que foi consertado, que quando passou pela comissão, a comissão pediu que não haveria custos para se desfazer o contrato. Então a comissão pediu para colocar um valor nessa situação, e parece que isso foi colocado pelo banco e pelo Flamengo. Houve um acordo e o negócio foi encaminhado. São 32 milhões de patrocínio que o presidente do Flamengo disse agora no início da tarde que também espera que esse patrocínio chegue a 50 milhões por ano, com os bônus, com as situações que serão verificadas, com os produtos colocados à disposição dos torcedores do Flamengo, com tudo isso. Também uma outra discussão. Pode chegar até 50 milhões, tem 32 garantidos, né, por ano, e pode chegar a 50 milhões. O presidente do banco, dessa declaração aí que o Sormani apresentou, que o nome do banco é de tão falado, que acaba aumentando o valor da sua marca, porque de tanto que ela é apresentada, é uma marca que passa a ser muito mais divulgada, exatamente pelo acerto com um clube tão grande. Diga, Sormani, desculpa. A questão não é só você estipular a questão das ações, né? O mercado. O banco está mais valorizado hoje, porque ele se associa a uma marca muito poderosa. Então o valor das ações do banco, as ações têm um outro valor hoje, está num outro patamar. Elas estão num outro patamar. Então o banco hoje tem um valor de mercado maior do que tinha antes de assinar com o Flamengo. Claro que sim, porque também a divulgação é muito grande. As pessoas conhecem mais o Banco de Brasília, que era muito mais colocado na camisa do basquete do Flamengo, agora está no time principal, né? Então tem uma divulgação muito maior, vai se colocar hoje para tanta gente. Eu acho que 2 milhões, o Mano falou que foi o recorde. Eu acho que o Flamengo tem tudo para quebrar esse recorde hoje de visualizações da sua partida pelo Campeonato Carioca. O Benja, o Flamengo está dando um passo, às vezes, um pouco mais acelerado do que o normal,
porque as pessoas imaginam que no futebol os passos são mais lentos. O Flamengo está se adiantando nesses passos e obrigando, e você vê que ele já está trazendo os outros. Os outros já estão vendo, vislumbrando essa perspectiva e estão caminhando. A reunião que aconteceu lá em Brasília também, dos presidentes dos clubes que têm um contrato com uma outra emissora de televisão, para discutir também esse problema e dizer que são a favor dessa colocação da MP. Então os outros também estão vindo, né, nessa situação. Se não me falha a memória, o Grêmio e o Internacional se posicionaram contra porque eles não foram consultados a respeito dessa MP. Mas é claro que se a MP for aprovada, se transformada em lei, eles vão se aproveitar disso também. O Mano falou aí que de repente pode ser, o futebol brasileiro pode se transformar com essa... se isso se transformar em lei, por enquanto não é lei, se transformar isso em lei, as coisas podem se modificar para os clubes mandantes do futebol, uma história nova que será verificada. Sei que Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro vão tirar vantagens disso porque são gigantes do futebol brasileiro, sei, mas o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, todos eles podem se aproveitar dessa situação num pacote geral. Eu acho que a gente tem que olhar o todo. Não adianta a gente olhar para o pé da gente, tem que olhar mais adiante. O Internacional não foi contra, não, porque o Internacional estava representado ontem também dos outros clubes que foram falar lá com o presidente da República. O Inter estava lá. O Inter estava lá ontem. Não, eu estou dizendo para você, o Inter e o Grêmio se posicionaram dizendo que eles não foram consultados a respeito disso. Né? Consultados a respeito disso, que eles gostariam de ter uma consulta. O Grêmio Internacional, vocês são a favor? Não são? Eles não foram consultados. Então eles se posicionaram a esse respeito. Sim, mas gostaríamos de ter sido consultados. Sim, mas ontem conjunta. Mas ontem o dirigente do Inter estava lá. Estava lá e apoiando o isso aí. Do Internacional estava lá em Brasília apoiando a MP. Estava lá. Agora, porque existe uma ideia. Vendo esse caso aí. Veja. Eu respeito todas as opiniões. Eu respeito todas as opiniões aqui. Fala, senhor Mãe. Fala. Não, só em minha defesa, quando na minha primeira explanação, tem uma matéria no UOL, assinada pelo Léo Burlá, que um parágrafo diz o seguinte: caso não haja impedimento judicial, a Flá TV transmitirá a partida diante do Boa Vista. A ideia é que todos os jogos com mando do clube até o final do Campeonato Carioca sejam transmitidos por lá, pela Flá TV. E os dirigentes estudam uma forma de monetizar a ação. Aí, ponto. A frase final: em um primeiro momento, o acesso será 100% livre. Ou seja, o Flamengo considera a possibilidade de cobrar para que o torcedor tenha acesso às imagens do jogo. Então, eu acabei encontrando exatamente aquilo que eu tinha destacado no começo do jogo. Monetizar não é só você ter o dinheiro de uma propaganda, de algo que entra ali de apoio à sua transmissão. É também cobrar. O Flamengo, segundo o texto escrito pelo Léo Burlá, no UOL de ontem, estuda a possibilidade de cobrar para que as pessoas tenham acesso aos jogos pela Flá TV. O que é totalmente coerente, gente. A receita secou. O Flamengo tem esse ano aí menos quase 180 milhões de bilheterias. Tem que arrumar dinheiro, tem que arrumar receita de outro lado. Agora, aqui no programa, eu respeito a opinião de todo mundo e cada um tem o direito de opinar o que for. Entendeu? O programa é democrático. Agora, eu vou dizer um negócio para você. O Luiz A. Moraes fala aqui: pô, Benja, por que tanta moral o Flamengo? Incrível o quanto puxam a sardinha. Questão de puxar a sardinha, na minha opinião. Gente, hoje é o melhor time do Brasil, é o time que ganhou tudo, é o time que tem mais audiência, mais público tinha, né? Agora, sem gente, não tem. Mas, gente, o Flamengo é a bola da vez do futebol brasileiro. Eu não tenho culpa. O Flamengo, ele está criando passos aí no futebol, desbravando terrenos aí que antes não eram desbravados. Eu cansei de ouvir aqui, mas canso de ouvir: mas os clubes não fazem nada. Os clubes são cordeirinhos. O Flamengo está fazendo. Mas o Flamengo, todo mundo falou que ia ser o patrocinador, ia ser não sei quem, veio um banco estatal. E qual é o problema, gente?
Um banco estatal, ele está no mercado para brigar com os outros bancos. A Caixa Econômica, quando patrocinava um monte de clube, ela patrocinava porque ela está no mercado financeiro, onde ela tem que brigar com os tubarões. Como é que não vai investir? O banco nem estreou no Flamengo. Todo mundo, tem gente que nem sabia da existência do banco. Isso faz parte do mercado, gente. Não é porque é estatal que não tem que investir em publicidade, em propaganda. Ele está no mercado competitivo junto com os outros. Agora, não acho que nem tudo no Flamengo é uma maravilha. Eu não acho. Eu acho que tinha que ter acertado já o negócio das crianças do Ninho do Urubu. Eu acho que as entrevistas do BAP aí, eu acho o BAP cada hora é deselegante. Entendeu? Não é que tudo é uma maravilha. Agora, o time é uma maravilha, o departamento de futebol é uma maravilha. Eu acho que as ações que o Flamengo tem feito, comercialmente falando, são realmente ações fantásticas. Eu acho que o Flamengo está desbravando novos horizontes no futebol brasileiro. Agora, é a minha opinião. Eu acho isso interessante. A longo prazo nós vamos ver, Flavinho. Agora, cada um aqui tem a sua opinião. A gente respeita todo mundo. Olha, veja, o que dá para falar por enquanto é que o time é muito bom. Sinceramente, eu acho que essas outras ações todas não são tão inovadoras assim. O patrocínio do Palmeiras, por exemplo, é 3 vezes esse patrocínio do Flamengo. Claro que o Flamengo vai vender outros espaços da camisa e pode ser que chegue perto. Mas não é a mesma coisa, Flamengo. Foi vender um patrocínio. Se vocês deixarem eu falar, depois vocês vêm em defesa de tudo que o Flamengo está fazendo. O que o Flamengo está fazendo com esse banco é o que o Corinthians tentou fazer com o BMG. Precisa ver se vai ter resultado. Essa história de o banco passar a valer de 2 para 4 bilhões não significa que choveram notas de R$100 em cima da sede do banco em Brasília e caíram 2 bilhões na conta. Não, isso é se o banco fosse vendido, que não vai acontecer, ele teria esse valor por conta de ações, mas é claro que é um dado positivo, não estou negando isso. É claro que um banco se associar, um banco regional, se associar a uma marca forte como o Flamengo, é uma estratégia interessante, sem dúvida, não há dúvida. Mas por enquanto, o que nós estamos vendo é o Flamengo conseguir um patrocínio bom, mas que não é o melhor do Brasil ainda. Outra coisa, a transmissão pelo YouTube, gente. O Flamengo está brigando com a TV Globo, é outra história, né? Transmissão pelo YouTube também não chega a ser uma grande novidade, né? Vai monetizar? Você tem razão, senhor Mano, agora vendo essa matéria, o monetizar, na verdade, poderia ter usado, eles poderiam ter falado em português bem claro, é cobrar pelo acesso. Até porque, se não fizer isso, o Flamengo não vai conseguir, clube nenhum vai conseguir arrecadar o tanto que arrecadava de direitos de televisão. Porque as emissoras de televisão têm uma capacidade de comercializar e uma capacidade de chegar às pessoas muito grande. Televisão aberta, sobretudo, né? Outra coisa, há campeonatos que o Flamengo não vai simplesmente poder sair por aí dizendo que vai vender pro YouTube. Por exemplo, a Libertadores. A Libertadores tem dono, né? Ela não é do Flamengo. O Campeonato Brasileiro tem dono, a negociação ela é feita para TV aberta coletivamente, para TV fechada em um outro patamar. Eu acho legal isso, diversificar, né? Porque você abre a concorrência e tudo mais. Mas eu acho assim, até agora, a gente precisa ver se esse modelo vai dar certo. Esse modelo de transmissão pelo YouTube, para ver se isso vai render aos clubes em geral, o mesmo que os direitos de televisão rendem. E repito, clubes brasileiros, todos, sem exceção, que nas últimas décadas têm utilizado valor de direito de transmissão quase como um banco, como um empréstimo, né? Estão sempre na pindaíba e se valem dos direitos de televisão para poder viver, para poder sobreviver. O Corinthians, por exemplo, ganha 170 milhões de reais na venda do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é muito difícil, se o Corinthians resolver seguir essa linha de vender os seus jogos como mandante pelo YouTube, arrecadar o mesmo valor numa temporada. Então, eu acho que é melhor ir um pouco devagar.
Eu não vi nada, sinceramente, Benja, nada até agora de tão revolucionário assim no que o Flamengo está fazendo. O que eu acho que o Flamengo fez de muito bom no último ano foi montar um grande time. Equalizou as suas dívidas, é um clube que gera muita receita e montou um grande time. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, de revolucionário, sinceramente, eu ainda não vi nada tão espetacular assim. Rede social todo mundo tem, canal de televisão no YouTube todo mundo tem. Se o Corinthians quiser transmitir amanhã, transmite. O Flamengo, o São Paulo transmite, o Palmeiras transmite, a Portuguesa transmite. Não tem problema, isso aí não chega a ser uma novidade. Flá TV, existe a Lusa TV, existe o Palmeiras TV, a Santos TV. Então, até agora, o que nós estamos vendo, de verdade, para concluir, é uma briga. O Flamengo está batendo de frente com a TV Globo porque ele considera que merecia receber mais pelo Campeonato Carioca do que foi oferecido. A revolução está aí, Flavinho. Claro que é direito dele. A revolução está aí. Como é direito da TV Globo de não pagar também. Não é só do Flamengo isso. Isso já foi feito o ano passado, hein? A revolução está aí. Isso já foi feito o ano passado. Ô Benja. Ô Benja. É isso que eu ia falar, senhor Mano. Exatamente aí. O Flavinho falou... Lógico, a revolução tá aí, não é? Senhor Mano, o Flavinho falou que tem Corinthians TV, Palmeiras TV. Pra Marte ou pra Júpiter. A revolução se dá exatamente aí. O Flamengo tá batendo de frente. Eu queria falar um pouco sobre isso, que ninguém fez até hoje. Também. Aí é que tá a revolução. Eu queria falar sobre isso. Aonde ele vai passar o jogo dele, não tem nenhuma plataforma nova disponível. Ele vai usar as plataformas que tem. No caso dele aí, a internet. Ele pode criar um streaming, enfim, mas são plataformas conhecidas. A revolução do Flamengo se dá no fato de assim, não quero isso. Não quero esse valor. Eu quero mais do que isso. Não estou dizendo que o Flamengo está certo ou está errado. Mas isso já foi feito. Eu estou analisando a questão. A revolução se dá aí. E outra coisa importante de dizer é o seguinte, o preço da camisa do Palmeiras é irreal. Não tem ninguém se estapeando no mercado para pagar o que a Crefisa paga. Só tem esse valor porque é a Crefisa. Mas ela paga. Porque é a dona Leila que pretende ser presidente do Palmeiras. Porque se não fosse isso, o Palmeiras não teria esse valor de camisa. É irreal. O valor da camisa do Palmeiras... O sim não existe, senhor Mano. Completamente fora da curva. O valor da camisa do Flamengo é real. Os caras foram no mercado. Os caras não foram atrás de nenhum... Por que não é real? Mecenas interessado em ser presidente do Flamengo hoje, amanhã ou depois. Os caras foram no mercado e conseguiram isso. Então vale, porque o mercado está pagando. No Palmeiras é diferente. Não é o mercado que está pagando pela camisa do Palmeiras. É uma pessoa. Mas então, é uma realidade, senhor Mano. Desculpa. Com a camisa do Flamengo. Eu acho que dá. Você me desculpa, mas eu acho que dá. Só um segundo, Facinca. Eu acho que dá. Eu quero falar sobre isso também, por favor. Só um segundo. Você vai falar. Não, você vai falar agora o quanto você quiser. Mas só falar, Flavinho, desculpa, aí eu discordo de você. Não tá fazendo nada? Como não? O Corinthians tem a Corinthians TV, a Luz, o Palmeiras, só que ninguém pode transmitir, amigo. Quem pode transmitir é o Flamengo. Os outros não podem. Me fala qual clube no Brasil que no meio da pandemia e da crise arrumou um patrocínio. Lógico que não. Não, senhor. Benja, não pode não. Pode ser. Não pode não. É só não fechar, contrato. É só não fechar contrato. Benja, mas tá fechado. É só não fechar contrato em uma emissora de televisão. Você pode optar, gente. Se o Flamengo não quis receber... Se o Flamengo, calma, que eu tô falando o seguinte, gente. O Flamengo não, mas você não entendeu. Um contrato com a TV Globo. Deixa eu falar. O Flamengo negar um contrato com a TV Globo primeiro que não é inédito, tá? Em 1985, final do Campeonato Paulista de 1985, jogaram São Paulo e Portuguesa. A Portuguesa não tinha recebido no Campeonato Paulista o mesmo que os outros clubes, das emissoras, era um pool de emissoras. Aí chegou na final, a Portuguesa falou assim, não vai transmitir. Aí, mas por que não vai transmitir? Porque eu quero X.
E aí as emissoras ofereceram o Y. E o Oswaldo Teixeira Duarte, que era o presidente da Portuguesa na época, falou assim, não vai transmitir. E não transmitiu. Então bater de frente com emissora de televisão não é uma revolução. Não. Como o Flamengo não vendeu a sua parte, o modelo de negócios do Campeonato Carioca é diferente, as negociações foram feitas com os clubes, o Flamengo não quis vender a sua parte. Ok. Se o Corinthians não quiser vender a sua parte, por exemplo, pela pay-per-view, para o Grupo Globo, para Turner, ou para Fox, ou para quem quer que seja, no Campeonato Brasileiro, ele transmite pelo YouTube, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Qual é a revolução aí? Só que você está falando... Você está falando Beja, do ele C, acha uma amigo. coisa, a gente acha outra, ninguém vai conversar com ninguém. Entendeu? C. Você está falando do C, só que não é C. O Flamengo não foi o C, o Flamengo fez. O Flamengo foi lá e não vendeu. Não vendeu um campeonato inteiro. E o Flamengo não é final de campeonato. E não é um jogo, é o campeonato inteiro. É um campeonato inteiro, sendo que o campeonato hoje, os rivais podem xingar, pode falar. Só que o campeonato, nós estamos falando do Flamengo, nós estamos falando do campeonato que tem 4. Nós estamos falando do Flamengo, do campeonato que tem 4 times grandes, sendo que o campeonato... Mas ele não conseguiu aprovar uma MP para passar os seus jogos. O Flamengo está fazendo isso. O Campeonato Carioca hoje depende única e exclusivamente do Flamengo. Sem o Flamengo, o Campeonato Carioca hoje, infelizmente, não tem apelo nenhum. Como não? O Flamengo, lógico que é revolucionário. Você ter atitude e brigar, a hora que você tem que brigar é revolucionário. Mas deixa o Pipo falar que o Pipo estava falando que o Sormani não estava concordando com o Sormani. Fala, Pipo, e ninguém vai te cortar. Não, então, sobre isso, por exemplo, tem a história do Campeonato Paulista de 85, que, queira ou não, a Portuguesa, naquela época, não deixou passar a decisão porque as televisões queriam pagar menos, né? Isso é uma coisa histórica que eu lembrei aqui rapidinho, até depois o Flavinho me confirma sobre isso. Segundo, a primeira grande revolução feita em televisão no Brasil, que a gente viu de bater de frente com uma emissora forte, foi o Corinthians. Em 2009 e 2010, no boom do Ronaldo, na marca do Corinthians, que foi triplicada com a chegada dele de inúmeros patrocínios, em que o Corinthians, junto com o Flamengo, brigaram por valores e eles praticamente dobraram suas receitas de televisões. Terceiro, essa própria revolução que o Flavinho colocou do Atlético Paranaense foi uma revolução que muita gente ficou, por mais que não tenha o apelo do campeonato, mas muita gente ficou estarrecida. Quarta, no ano passado o próprio Palmeiras também já não quis fechar com a emissora de televisão, fechou com uma outra emissora porque não concordava com os valores de pay-per-view, até que os valores chegaram a um nível aceitável daquilo que o Palmeiras esperava, né? Então, assim, essas revoluções, essas brigas com essa televisão já não são exclusivas do Flamengo. A quinta condição em relação à camisa do Palmeiras, né? Não só a camisa do Palmeiras, mas antes, todo clube de futebol de grande porte, ele atrai um grande patrocínio quando está num bom momento, e esse próprio patrocínio se fortalece em relação a essas marcas. Um exemplo agora há pouco é a MRV com a camisa do Atlético Mineiro, uma construtora que está investindo no clube pesado, contratando grandes jogadores, que está fazendo o estádio do Atlético Mineiro, já é uma valorização de mercado, como a Crefisa teve no Palmeiras um crescimento de mais de 300% desde que ela colocou o primeiro real na conta do Palmeiras em 2015 até agora, nesse ano de 2020, que ela tem um contrato de exclusividade na camisa. Se é contrato de exclusividade ou não, é um contrato que existe lá e o Palmeiras tem essa camisa valorizada. Então não é se a camisa vale no mercado, a camisa hoje vale porque tem uma empresa que paga esse valor para a camisa do Palmeiras, entendeu? E essa empresa paga com interesse ou não, mas ela vai lá e deposita. Então a camisa do Palmeiras tem um valor real de mercado porque tem uma empresa que banca isso. Tanto é que no ano passado teve uma outra empresa que tinha, obviamente, algumas dúvidas em relação à sua procedência, mas que tinha oferecido, segundo a oposição do Palmeiras, um contrato de 1 bilhão por 10 anos com a camisa do Palmeiras, que dá cerca de 100 milhões de reais por ano, né, para o Palmeiras. Ou seja, tinha uma outra empresa que o Palmeiras não quis fechar por não saber muito a procedência do mercado, mas tinha gente ofertando por 1 bilhão em 10 anos da camisa do Palmeiras. Sem contar que o Palmeiras hoje é o único clube que tem no Brasil um name rights de estádio. Sormani, eu estou falando. O único clube no Brasil que tem o name rights de estádio registrado no maior valor possível. Ou seja, o Palmeiras hoje tem um estádio com name rights pago, tem uma empresa que tem 300%, tem uma empresa que tem 300% de lucro, que está investindo no Palmeiras através
através desses 300% de lucro. Ou seja, então, com todo respeito, a camisa do Palmeiras e a marca do Palmeiras também é muito forte, assim como a marca do Flamengo é forte, como a marca do Corinthians é forte, como a do São Paulo, como de outros clubes. A diferença é que esses clubes, não se estruturam. Eu estou falando, a diferença é que esses clubes não estão com estrutura de mercado, não credibilidade de mercado. Bom, Sormani, você quer falar em cima, eu não vou mais falar. Pronto, pode falar. Não quero jogar pra torcida do Palmeiras. Pera. Murilo, corta o áudio. Eu não estou jogando ninguém contra a torcida. Eu estou deixando fatos. Eu estou deixando fatos. Em nenhum momento eu joguei ninguém contra a torcida. Não estou deixando ninguém contra a torcida. Corta áudio. Isso, cortou. Pronto. Nós vamos combinar o seguinte. Pedir pro Flavinho se controlar mais e o Pascoal. O Facincani vai terminar. Deixa o Facincani terminar, Sormani. E aí você fala. Ok? Pronto. Vamos voltar. Termina, o Facinca termina. E o Sormani fala. Pronto. Vamos lá. Não estou jogando ninguém contra a torcida, estou dando só fatos do que está acontecendo, só isso. Não joguei em nenhum momento ninguém contra a torcida. Tanto é que eu estou dizendo que outros clubes também têm marcas fortes. A questão é a credibilidade de mercado e administrativa desses clubes. Alguns clubes se perderam na administração e por isso não chamam empresas mais para que ganhem esses valores que eles merecem no mercado. Exemplos de Corinthians, de São Paulo, de Cruzeiro, de tantos clubes, Vasco, clubes que são gigantes, mas que as administrações ruins não fazem com que as empresas tenham credibilidade no investimento. Diferente do Flamengo, diferente do Palmeiras, diferente de Inter ou de Grêmio, que fazem boas administrações, e até o próprio Atlético Mineiro agora recentemente, que tem empresas que estão investindo pela qualidade de mercado e que esses clubes podem ofertar de retorno. Inclusive o Atlético com um estádio próprio, com uma empresa que tem investido no estádio e no clube. Como o Palmeiras tem um estádio próprio que se paga e tem uma empresa com credibilidade de mercado que conseguiu colocar um dinheiro lá. É apenas isso que eu estou falando. Agora deixa o Sormani falar. Fala, Sormani. Bom, primeiro que eu não disse que a camisa do Palmeiras não é forte. Ao contrário do que falou o Facincani. Eu falei que a camisa do Palmeiras hoje está superestimada. Porque só recebe esse valor porque quem patrocina o Palmeiras é palmeirense e tem objetivos políticos dentro do clube. Não tem ninguém no mercado se estapeando para pagar a mesma coisa que a Crefisa paga. E ao contrário do que o Facincani falou, esse outro patrocinador era irreal, não era real, não era verídico. Não era verídico, que foi apresentado por um outro conselheiro na época da eleição no ano passado. Isso não se confirmou. Só tem um patrocinador que paga isso para o Palmeiras, que é a Crefisa. Se a Crefisa sair do Palmeiras, é muito difícil que o Palmeiras consiga um patrocinador com esse valor. A questão do naming rights é outra questão. Parabéns para o marketing do Palmeiras. É outra questão. O que eu estou discutindo aqui é que o valor da camisa do Palmeiras é superestimado. Gente, se o Flamengo projeta ganhar 50 milhões com o patrocinador dele e que a camisa dele vai chegar a 89, o mesmo valor do Palmeiras, digamos, vocês acham que a camisa do Flamengo tem o mesmo valor da camisa do Palmeiras? É claro que não, gente. O Flamengo tem quase que o dobro de torcedor do Palmeiras. Como é que a camisa do Flamengo vale a mesma coisa que a camisa do Palmeiras? O mercado não vê assim. Quantidade não é número. O mercado não vê assim. O mercado está atrás de consumidor. O consumidor do Flamengo é 2 vezes maior que o do Palmeiras. Como é que a camisa do Palmeiras vale a mesma coisa? Só vale porque tem o mecenas, porque tem alguém por detrás desse patrocinador que tem interesses políticos dentro do Palmeiras. Tanto é que antes de chegar a Crefisa, o Palmeiras tinha patrocinadores iguais aos dos outros. E ficou um tempo sem ter nada. O próprio Paulo Nobre colocou lá sócio avante, porque ele não queria. Estava quebrado o clube. O dinheirinho, o pequeno dinheiro que o mercado dava pela camisa do Palmeiras. A realidade é completamente diferente. É isso que eu estou falando. A camisa do Palmeiras é forte, é poderosa, etc e tal. Mas, na minha opinião, não tem a força da camisa do Flamengo. Não tem. Os números mostram isso. As pesquisas mostram isso. Pronto, Facincani, o Sormani te convenceu ou não?
Não, eu discordo disso. Primeiro Não que mercado não é quantidade, é qualidade do consumidor, né? Enfim, não vou baixar o nível porque não vale a pena, mas a questão toda em relação à camisa do Palmeiras é porque assim, se o Flamengo projeta um valor, o Palmeiras recebe esse valor. Então hoje ela é uma realidade. Se amanhã for uma outra realidade, não sabemos, mas hoje é uma realidade. Eu trabalho em números reais, não em números projetados. Quando se projeta, existe uma interrogação. Quando se trabalha com a realidade, é uma certeza de valor. Então hoje essa camisa vale. Beijo. Peraí, agora é minha vez. Não, agora é minha vez. Espera um pouquinho, ele vai falar 2 vezes, eu vou falar uma vez só? Agora é minha vez também. Ele falou 2 vezes, eu quero falar 2 vezes. A camisa do Palmeiras, a gente tem o dever de jornalista de discutir a questão. Ela vale isso? Claro, o cara tá pagando. Óbvio, eu não sou retardado. Eu tô vendo que tá sendo pago. Mas é meu dever, porque eu penso um pouco, de analisar a questão. Não vale isso, gente. Só paga porque é a dona Leila. Só é isso que eu estou discutindo. Vamos discutir a questão. Essa camisa do Palmeiras está superestimada ou não? Na minha opinião, está. É isso que eu estou discutindo. Só isso. Bom, ô Pascoal, por falar em Palmeiras, Pascoal, como segue a novela Dudu? Sabe o que tá aparecendo? Parece da nossa época lá que tinha aquela novela. Lembra quem matou o Det Reutemann? Lembra? Que o Brasil falava só todo dia. Onde quem matou o Det Reutemann? Era a Beatriz Segal, a atriz. E aí, Pascoal? Essa novela do Dudu, cara? É uma novela que ainda não tem nenhum paradeiro, não tem uma definição. É uma questão muito simples, Benja, a respeito disso. É bom colocar cada coisa no seu lugar para que as pessoas entendam o que está acontecendo. O Dudu procurou o presidente do Palmeiras e disse ao presidente do Palmeiras que ele tinha sido contactado, ou alguma pessoa ligada a ele, que haveria uma proposta que giraria nos números que foram apresentados. 15 milhões para o Palmeiras, 13 milhões com 2 milhões variáveis, com uma proposta para o Dudu para ganhar mais do que o dobro do que ele ganhava. Ponto. Essa proposta não chegou. Essa proposta não está na mesa. Desde o primeiro dia, desde a sexta-feira que a gente está falando sobre esse assunto, e eu falo sempre a mesma coisa, não tem nenhum papel na mesa do presidente dizendo que existe a proposta. O que tem é uma especulação, uma consulta. E aí a gente fica toda hora versando sobre o mesmo assunto. O Dudu está realmente com a cabeça meio que transtornada, é verdade. O Dudu tem lá os seus problemas particulares para resolver e não são poucos, são graves os problemas que precisam ser resolvidos. Ponto. Os advogados da ex-esposa do Dudu entraram com pedido para retenção do passaporte. A justiça não deu o pedido, não concedeu o pedido, não entendeu que já está transitado e julgado, não tem nenhum caso transitado e julgado nessa exposição que foi feita agora dos últimos acontecimentos do Dudu e a ex-esposa. Então, o que existe nesse momento é, o Dudu conversou com o presidente do Palmeiras e disse que viria essa proposta. Ponto. O Dudu mostrou para o presidente do Palmeiras que se essa proposta chegasse, ele tinha interesse na transferência dele para o futebol do Catar. Ponto. O Dudu é um jogador de 28 para 29 anos e seria um contrato maravilhoso. Poderia voltar de 2 a 3 anos a jogar pelo time do Palmeiras. Ponto. Você tem conversado todos os dias com o empresário do Dudu, quem cuida da carreira do Dudu é o André Cury, e ele tem dito para você todos os dias, não tem nada, não conversei com ninguém, não chegou nada, tem muita especulação, não só desse, mas de outros, não tem nada. E é a mesma resposta que me dão os dirigentes do Palmeiras. Eu pergunto isso desde sexta-feira para os dirigentes do Palmeiras e eles todos os dias, acho até que eu estou sendo indelicado com eles, porque eu pergunto todo dia a respeito disso, mas eles me respondem com a maior cortesia. Com a maior gentileza, não tem nada, não chegou nada, não tem nenhum papel, não tem nada, se chegar vamos analisar a possibilidade, se chegar vamos conversar a respeito, não tem nenhuma proposta pelo Dudu,
E pode até não chegar. Pode até não chegar. Já tem a discussão agora, não, porque eles pediram a tradução dos problemas do Dudu com a esposa deles. Como se não tivesse nenhum cidadão no Catar que soubesse falar português. Que não tem ninguém lá no Catar que sabe falar português para interpretar o que está acontecendo. Tem muita coisa nebulosa nesse caso aí. Não tem nada. O que tem é o seguinte: o Dudu pediu para treinar todos os dias pela manhã, porque ele não está com cabeça para fazer os treinamentos com os outros companheiros e tem que ficar à tarde livre para ir para a delegacia. A última vez que ele foi para a delegacia prestar esclarecimentos, levou 7 horas. Então é isso que está acontecendo. Só isso, nada além disso. Aliás, a partir de hoje, no futebol de São Paulo, já os treinamentos com bola serão retomados. Os treinamentos técnicos, depois os treinamentos de posicionamento, os treinamentos táticos e coletivos para a montagem da equipe pensando nas competições. A partir de hoje já pode treinamento com bola. E o Dudu, hoje, como foi treinamento pela manhã para todo mundo, já treinou com a rapaziada, mas preferencialmente ele está trabalhando pela manhã para resolver os problemas particulares que tem no período da tarde. Repito, não tem nada, não chegou nenhum papel e pode até não chegar. É engraçado, Pipo, as pessoas falam isso pra mim, falam, olha, aqui não tem conversa, não tem nada quente, não tem nada. Uma sondagem simples como 500 outras que apareceram. Alguém está mentindo? Tem algo acontecendo que ninguém sabe? Sabe que é o seguinte, Benja, na semana passada que essa história começou a pipocar no Palmeiras, ele ficou de fora, deixando que o empresário Dudu, entre eles, conversassem, porque até então o contato tinha sido feito por ali, ok? Só que aí, contato, tá? Que não quer dizer proposta, contato. Tem diferenças em relação a isso. Só que aí do contato levanta-se números e pode ser assim, pode ser assado e pode ser, aí estourou, aí vazaram que o número teria sido de 15 milhões e tudo mais, enfim. E de fato o Dudu ele ficou dentro desses números que estavam sendo colocados como hipótese bastante satisfeito em relação ao que ele tinha recebido, porque é uma supervalorização daquilo que ele hoje recebe, né? Não chegava ao dobro, mas era quase o dobro daquilo que o Palmeiras paga para ele mensalmente, que já é bastante coisa. Só que aí o que aconteceu, vendo toda essa situação, como o ambiente estava sendo mexido, a repercussão que teve, a colocação na mídia, esse chove não molha, o Palmeiras, de uma pessoa que eu conversei, entrou em contato com o clube do Catar, né, para perguntar o que de fato existe. E nas conversas do clube do Catar, a resposta foi a seguinte, que eles estudavam fazer uma proposta pelo Dudu, só que uma proposta que era menor no escalão que estava sendo levantado aqui no Brasil. Então o Palmeiras falou, nesses moldes, caso isso seja colocado em pauta, não nos interessa. Porque era uma proposta que, eu não vou chutar um número, porque eu seria irresponsável porque eu não sei o número. Mas vamos colocar assim, se o Palmeiras esperava 15, essa proposta seria de 10 no total. Então é muito longe do que o Palmeiras quer. Porque não adianta só valorizar o Dudu. O Palmeiras precisa receber o valor para abrir a negociação. E ele colocou que o Dudu, pela importância que tem de elenco e até para buscar uma fonte substituível no mercado à altura, ele precisaria de uma proposta concreta muito maior do que essa hipótese colocada quando ele entrou em contato com o clube do Catar. Então o Palmeiras foi tirar satisfação com o clube do Catar para que, em primeiro, o jogador não fique mexido, segundo, não se fique levantando diz que me diz para lá e para cá, para justamente não criar esse fato que a gente está ouvindo de que quem está mentindo nessa história, qual é a real da história da situação, né? E terceiro, para ele tomar uma posição em relação ao assunto, porque parece que o Palmeiras fica como a terceira via. Os caras negociam ali, se acertam por ali e o Palmeiras vai ser o último a saber. Entendeu? Então ele tomou a frente da história para ligar pro clube do Catar para deixar bem clara essa história. O que vocês têm aí? Não, a gente está estudando, a princípio nosso orçamento é para tanto, é para cá, para lá. O Palmeiras falou, não, se for desse orçamento tanto, nem entre em contato. Então foi isso que eu soube até agora. O meu, é muito louco isso, eu não tô aqui discutindo quem sabe mais, hein? Não é isso não. É que o meu, mano, a minha informação é totalmente diferente. Que quando surgiu a história de Catar, o Palmeiras teria até liberado o Dudu para conversar. Olha, conversa, vê lá, tal, que depois o Palmeiras entra na história. Só que, falei de novo, dirigindo o Palmeiras falou, não tem nada, zero. O empresário dele falou, não tem nada, zero. Não tem conversa,
não tem nada. Eu não sei mais. Falou aqui, ó, que não tem nada, mano. Zero. Ô Benja, independente de qualquer coisa, cara, independente de proposta, se é boa, se é ruim pro Palmeiras, fato é que o Palmeiras, se ele vende o Dudu, ele não tem uma peça à altura hoje para repor dentro do próprio elenco. E até se ele usar esse dinheiro para contratar algum jogador, também não é uma garantia de que o cara possa fazer o que o Dudu faz. Então, cara, na boa, tem um fato novo, Benja, que é o fato do Luxemburgo ter ligado pro Dudu. O Luxemburgo, aí eu recebi uma informação que ele ligou pro Dudu para que o Dudu permanecesse no clube. Falou, pô, Dudu, fica aí, não vai embora não. E isso pode ser um fator preponderante, Benja. Até inclusive, pelo fato das imagens analisadas até aqui, não estou dizendo que ele não tenha agredido, porque existe uma acusação por parte da ex-esposa dizendo que ele agrediu. Porém, diante das imagens que eu vi até agora, eu não vi nenhum tipo de agressão por parte dele. Agressão houve talvez até por parte dela. Num momento na garagem, ela dá um tapa nas costas dele. Depois lá fora, ela tenta arrancar o celular. Ele tenta entrar no carro, ela vai lá e empurra. Depois, na hora que a porta é aberta, ele entra correndo. Ela já entra atrás também. Aí não posso dizer que ela agrediu, porque eu não vi essa imagem também dentro do carro. Pressuponho que quando ela entra até de maneira rápida e ríspida. Não sei se ela falou alguma coisa para ele, se ela tentou fazer alguma coisa lá dentro do carro, não vou falar porque eu não vi. Mas as imagens até agora que eu analisei, que eu vi, eu, sinceramente, não vi absolutamente nada por parte do Dudu. Então, não teria por que ele sair correndo do Brasil para ir para o Catar. Eu, sinceramente, se fosse ele, eu permaneceria no Palmeiras. É claro que é uma investigação policial, precisa ser apurado de fato, como eu disse. O fato de eu não ter visto não quer dizer que não tenha ocorrido uma agressão. A justiça está aí e tem que realmente punir se ele for culpado. Porém, se ele não for culpado também e está sendo acusado de algo que ele não fez, cabe a outra parte responder também, como no caso da tal da Nájila, que inclusive hoje responde fraude processual. Então, cara, é uma situação, Benja, que eu, se fosse o Dudu, não sairia do Palmeiras hoje não, cara. Diante do que a gente está vendo aí, não tem por que ele sair do Palmeiras profissionalmente falando. Fala, Sormani. Então, Benja, eu até mandei para você aqui. Tem uma entrevista aqui do Mauro César Pereira, nosso companheiro da ESPN Brasil, com o Zé Roberto Lamacchia, que é dono da Crefisa. Ele e a dona Leila. E ele diz o seguinte, numa das respostas: eu não sou um idiota. Sei muito bem que estou pagando bem mais do que vale, referindo-se ao patrocínio da Crefisa ao Palmeiras. Então, para mim, isso aí encerra a questão. Era exatamente isso que eu estava discutindo. O Flávio Gomes acabou de passar para mim. O Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, trouxe para quem? Para o Flamengo. Só que ele não está dando 100 milhões de reais para o Flamengo. Ele está dando 35. É isso que eu estou falando. Será que está difícil para entender isso, Flavinho? Entendeu? Se o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, será que o mercado daria o dinheiro do BRB e oferece 100 milhões ao Flamengo, aí a gente vai falar assim, gente, espera um pouquinho, tem coisa errada. Não vale tudo isso. O mercado não paga isso. Só que ele não está pagando isso. O que eu estou dizendo é o que a Crefisa paga ao Palmeiras. E repito, palavras do Zé Roberto Lamacchia, dono da Crefisa. Eu não sou idiota. Sei muito bem que estou pagando bem mais do que vale. É isso que eu estou discutindo. E para mim a questão se encerra aqui. Quer falar alguma coisa, Flavinho? Não, se a questão se encerrou aqui, se encerrou aqui. Não, da minha parte. Você fala o que você quiser. Toca o barco. Isso aqui é uma casa de louco, Jesus amado. Ô, Pires, você quer falar alguma coisa aí? Porque a gente vai ser... Pra mim, se a questão encerrou aqui, não tenho mais nada pra falar. Fala aí, Flavinho. Ô, Sormani, eu tenho bastantes argumentos, bastantes mesmo, mas como você não usa então sempre, diga. você me parece obliterado pela paixão rubro-negra repentina. Não, eu estou aqui com fatos. Vambora, sai. Toca o barco. É porque se não sabe falar alguma besteira, vai ter que pedir desculpa daqui a pouco. Calma, gente, calma. Vou fazer o seguinte, vamos encerrando o Fox Sports Rádio de hoje. Daqui a pouco tem Campeonato Espanhol, Valência e Atlético de Bilbao, tá certo? O jogaço que você vai acompanhar aqui no Fox Sports. Obrigado todo mundo pela companhia. Hoje, infelizmente, o programa termina um pouco mais cedo, né?
O programa termina um pouco mais cedo, porque vocês vão assistir Campeonato Espanhol ao vivo, Valência Atlético de Bilbao. Amanhã, 12h45, programa normal, todo mundo de volta aqui, tá bom? Valeu, Facincani, Mano, Sormani, Flavinho, Pascoalzito. Pascoal estava muito louco, vou pedir pro Pascoal amanhã vir um pouquinho mais equilibrado e ponderado, tá bom? Valeu, gente, abração, tamo junto todo mundo aí. Bom jogo aí, Campeonato Espanhol, Fox Sports, é nóis!